Olá, meus amados, paz seja convosco e graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos abrir com esse vídeo? Embelezamento desse lugar, nós encerramos essa placa inaugural como memória desse dia. Glória a Deus! Glória a Deus! E adentramos a esta porta Última casa entregue. da felicidade dessa Glória a família. Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Missão humanitária em Melgaço, nas comemorações dos 111 anos da Assembleia de Deus. Estivemos lá, nessa cidade que fica na Ilha do Marajó. Sejam bem-vindos, meus irmãos e amigos professores do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. O servo é o Cristo, lição número 6. Nós estamos nessa revista abençoada, né, do livro de Marcos. Eu sou o pastor João Neres e quero trazer aqui um breve comentário para ajudar os professores com a sua aula no próximo domingo. Glória a Deus. Para quem tem me acompanhado, eu estou tentando gravar, tenho cumprido até aqui, com a graça de Deus, toda semana, uma aula breve, de 20 minutos no máximo, às vezes passa um pouquinho, acerca do tema da semana, né? E outras coisas aqui no canal, eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, nós já lemos 23 livros, faltam apenas 43, vamos ler a Bíblia toda online. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Olha, eu e o pastor Pádua, aos pés do Senhor, aleluia, essa é minha família bonita, glória a Deus. Olha aí, a Radassa está fazendo sucesso, fica aí, Radassa, aos pés do Senhor, sai daí não. Aos teus pés, ó Jesus Cristo, ó glória, aleluia. Meus amados, estou nesse momento com 2.307 inscritos no canal. Se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube, dê essa força aí, em nome de Jesus. Eu tenho repetido esse slide em todas as aulas. Mateus mostra Jesus como rei, foi escrito aos judeus. Marcos foi escrito aos romanos e mostra Jesus como servo, que é o tema da nossa revista. Lucas foi escrito a Teófilo, um homem influente, e apresenta Jesus como filho do homem. João, escrito aos gregos, apresenta Jesus como filho de Deus. Segundo John Stott, um grande escritor, a tríplice missão da igreja é querigma, pregação, koinonia, comunhão, diaconia, serviço. Serviço é o nosso tema. Aleluia. Esse é o livro do pastor João Neres. Qualquer dia eu vou na sua igreja e aí eu levo alguns. E se você quiser também encomendar, tem aí o telefone e o e-mail. Dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, pode mandar um e-mail para mim ou um WhatsApp no número que aí está. Glória a Deus. Marcos 7 e 8 vai ser a nossa lição número 6. O servo é o Cristo. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido. Glória a Deus. Verdade prática, Cristo é o único que pode transformar o nosso ser de dentro para fora. O texto é Marcos 8, de 11 a 30, o texto a ser lido, né, com os alunos ou com a igreja, se você faz o culto dominical, né, com escola bíblica, que, por sinal, é muito bom. É o que o pastor Samuel faz lá em Belém do Pará. A verdadeira espiritualidade, a acusação em Marcos 7, 5, é a seguinte: os fariseus, né? Porque não andam os teus discípulos em conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Olha aí, o servo está ali para ajudar, o servo está ali para servir, o servo está ali para dar, e ele recebe essas indagações sem nenhum sentido, né, do grupo religioso que ali está. Então, esse primeiro tópico vai falar da verdadeira espiritualidade. Eles acusam Jesus porque os discípulos de Jesus estão comendo sem lavar as mãos. Bem, na revista de Hebreus e Tiago, que eu tive a honra de comentar,
eu falei bastante sobre duas palavras, abluções e oblações. Está lá em Hebreus 9 e 10. Tá? Abluções são lavagens cerimoniais, oblações são sacrifícios. Ok? Então, nesse caso aqui, dentro do que o comentarista fala, né, sobre esses ritos de purificação, sobre Misná, né, está aí na revista, na página 36, né, os rituais judaicos que eram praticados, e que eu acrescento chamando de abluções, lavagens, batismos cerimoniais. Era isso. Eles eram acostumados e estavam criticando Jesus. A refutação de Jesus, ele diz o seguinte, 7 e 8 de Marcos. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Ou seja, eles gostavam muito da forma, mas não sabiam nada sobre a essência. Eles estavam preocupados demais com a aparência exterior, cumpriam assim os mandamentos dos homens e deixavam de lado a lei do Senhor. E aí tem a melhor colaboração que eu posso dar para vocês nessa lição número 6, tá? O servo é o Cristo, é essa daqui. No subtópico 2, ele fala de Corban, tá? Que está em Marcos 7, 11 e 12. O que é que Jesus está dizendo sobre Corban? Bem, o comentarista explicou muito bem que era algo consagrado, mas que só seria dado ao templo quando o ofertante morresse. Ou seja, não ia custar para ele nada em vida. Aí Jesus está chamando eles de hipócritas, sabe por quê? Porque o versículo 11 fala de pai e mãe. Veja bem, eu estou falando do que é Corban. Se liga nisso aí que é importante você explicar isso nessa lição número 6. O pai e a mãe estavam sem um lugar para morar. Ou morando na favela, morando na comunidade, passando dificuldade. O barranco caiu e afetou a casa. Aí o religioso dizia, sabe o quê? Ah, papai, ah, mamãe, eu até podia ajudar, mas aquele terreno que eu tenho é Corban. Aquele apartamento que eu tenho a mais para alugar é Corban. Eu consagrei ao Senhor. Poxa, eu podia ajudar papai e mamãe, mas não vai dar porque é Corban. Entendeu? Eles consagravam malandramente, hipócritas. Malandramente, essa é a palavra, para não ajudar pai e mãe. Aí Jesus entra de sola aqui, né? Jesus diz, vocês negligenciam o mandamento de Deus para guardar a tradição de homens. E vocês dizem, é Corban, para não ajudar pai e mãe. Cambada de hipócritas. E por último, o ensino, né? Jesus diz, o que sai da boca do homem é o que contamina. É vocês me chamando aí de Beelzebul, é vocês falando que eu sou isso, que sou aquilo. São os maus pensamentos. A boca fala do que o coração está cheio. E o homem, quando ele deixa transparecer, deixa sair alguma coisa, é que seu coração está cheio. E isso é o que contamina o homem. Sobre o tópico 2 fala, o evangelho alcançou os gentios, né? Primeiro, o território gentio, levantando-se dali, partiu para as bandas de Tiro e Sidom. Nós falamos aqui em aulas anteriores que Jesus não gostava de estar na Judéia, gostava mais da Galileia. Judéia é templo. Na Judéia tinha muito fariseu, muito escriba, tinha os sacerdotes, tinha o templo, mas tinha os religiosos que eram hipócritas. E Jesus, entre os gentios, ele achava pessoas querendo ouvi-lo, clamando por cura, pedindo socorro. Era tudo que ele queria. Aleluia. E, em meio a essa multidão, chega a mulher Ciro-Fenícia, no 7:26. Esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Meu Deus. Essa mulher é um dos maiores exemplos de humildade na Bíblia Sagrada.
ela vem clamando, os discípulos pedem para ela se afastar. Jesus dá a primeira dura, como nós dizemos lá na Bahia. Jesus faz de conta que não vai dar atenção, diz, não convém pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz, mas Senhor, os cachorrinhos se alimentam do pão que cai da mesa dos seus senhores. E o segredo que eu acho aqui, eu estou com a Bíblia aberta aqui em Marcos 7, o segredo dessa mulher, meus amados, é que ela adora. Adora. Bem, 27, Jesus fala que o pão é jogado aos cachorrinhos. 28, ela, porém, respondeu, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. Essa mulher, ela se lançou aos seus pés, no versículo 25, 7, 25, diz que ela se lançou aos pés de Jesus. Aleluia. Quando nós nos lançamos aos pés de Jesus, independente da nossa origem cirofenícia, independente dos nossos pecados, independente do que fomos, o Senhor é fiel para fazer o milagre. E essa mulher é um exemplo. Jesus diz, olha, por causa dessa fé, mulher, vai, né? A tua filha já está curada. Depois disso, ele ainda cura um surdo e gago. Essa cura aqui é muito interessante, né? Aliás, não vai fazer isso hoje nos cultos de libertação, senão você vai ser preso, porque Jesus pega o dedo e coloca nos ouvidos, e Jesus cospe e coloca na língua do gago, né? Então, só se Deus mandar mesmo, porque se você fizer hoje, pode ser preso por charlatanismo, mas Jesus fez assim, coisa extraordinária, e aquele surdo e gago passou a ouvir e a falar. Aleluia! E o tópico 3, finalmente, é o tema da revista, é o tema da lição número 6, né? Jesus é o Cristo. Marcos 8, 4. Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Jesus vai alimentar os gentios. Jesus tem pão para alimentar a nação brasileira. Jesus tem pão para alimentar o mundo todo. Quando o faraó foi procurado pelos egípcios, na época das vacas magras, ele disse, vão a José. José tem pão. Aleluia. O mundo está clamando por alimento espiritual. E Deus está dizendo, vão a Jesus. Meu filho tem pão. Ele nasceu em Betlehem, Belém, terra do pão. Ele é o pão da vida. Jesus disse, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quem comer desse pão viverá para sempre. Aleluia. Jesus alimenta os gentios e nós, como seus obreiros, como seus ministros, devemos alimentar as nações com o pão da vida. O cego de Betsaida está no 8:24. Vejo homens como árvores, os vejo andando. Bem, esse cego aqui é uma cura inédita na Bíblia, né? Feita em 2 estágios. Mostra que muitas pessoas são libertas, são salvas, digo, mas não alcançam a libertação total. E o Senhor quer nos dar a vitória total, né? Isso aqui não é uma falha, não é a limitação de Jesus, é porque existem pessoas que, mesmo salvas, precisam passar por um processo, porque a salvação é um ato, mas a santificação é um processo, ok? Então, é isso que nós vemos aqui nesse cego, ele vê turvo, mas depois Jesus olha de novo e ele vê direito. Então, se você orou pelo cego e ele não viu direito ainda, né? Ora de novo, para que a sua vista não seja turva. Nesses momentos de dúvidas, principalmente na política do Brasil, né? Orem pelos cegos para que a sua vista não fique turva, mas que eles vejam direito. Finalmente, quem dizem os homens que eu sou? Aí vai o Pedro, Pedrão, né? Pedro se destacava sempre, para errar e para acertar. Nessa aqui ele acertou. Respondeu Pedro e disse, 8:29, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és
o prometido. Mas é interessante que o contexto aqui, no versículo 27 ao 29, Jesus pergunta aos discípulos o que é que dizem que ele é. Aí uns dizem que é Elias, que é um profeta, que é isso, que é aquilo, que é João Batista que ressuscitou. Aí Jesus disse, eu não quero saber o que eles dizem, eu quero saber o que vocês acham que eu sou. Aleluia. É nesse contexto que Pedro, pelo Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Meus amados, essa é a melhor parte dessa lição. Não importa o que o mundo diz que ele é. Uns dizem que ele é o Cristo morto, uns dizem que ele é um mito, uns dizem que ele é uma lenda, uns dizem que ele é apenas um homem judeu, mas não é Deus. Nós, como cristãos, entendemos que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Cremos na sua divindade, cremos no seu poder, porque todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus queria saber dos discípulos. Eu quero que vocês digam o que é que eu sou para vocês. Pergunte a seus alunos. Quem é Jesus para você? É apenas um Cristo histórico? Jesus Histórico é um livro de Albert Schweitzer, que tem mais heresia do que outra coisa. Pois é. Muita gente só conhece o Jesus histórico. Eu conheço o Jesus das mãos furadas. O Jesus de pés como latão reluzente. O Jesus da Bíblia. O Jesus, Filho do Deus vivo. Aleluia. Aplicação pessoal. Jesus é o Filho de Deus. Por sua graça, pode alcançar a todos, inclusive os gentios, inclusive nós brasileiros, agindo onde reside o verdadeiro problema humano, no coração. Jesus ia na necessidade, no coração. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, meus amados professores. Boa aula. webneres@gmail.com 98050-3737 com DDD 21. Pode fazer sua pergunta. Se eu não souber, eu vou pesquisar para lhe responder. Um abraço a todos. A paz do Senhor. Amém.